Tu começaste atendendo quantas crianças lá? A gente começou a atender 20. 20 crianças, né? 20, aí depois foi para 45. Então, depois foi para 45. Eu estive lá, fez um mês? Ainda não, né? Não tem um mês ainda que a gente se conhece. Foi bem curioso, assim, porque a Carla, filha da Clô, entrou em contato com a gente no Cristocast pelo Instagram e a gente começou a conversar. Foi muito curioso porque a Carla falava do projeto e eu falava do Cristocast, o quanto a gente via coisas em comum. E eu não conhecia a Chloe, e ela falava da mãe dela, eu falava da minha mãe. A gente dizia, essas duas precisam se conhecer. Foi muito legal. Falei, então, aí a Carla nos convidou, né? Convidou para conhecer o projeto. Foi quando eu peguei minha mãe e minha filha e fomos visitar lá o projeto delas. A Chloe disse que começou com quantas? 20 crianças. Com 20 crianças, depois cresceu para 45, mas quando eu fui lá, não tem um mês, tinha mais de 100 crianças, né? Isso Naquele mesmo. Dia tinha mais 120 crianças, mais ou menos. 138. 138 crianças no dia que eu fui. E, na verdade, é um projeto que já atende 200 crianças, não é isso? Isso, 200 crianças. 200 crianças. De 1 a 5 anos? Isso, de 1 a 5 anos. De 1 a 5 anos que passam o dia lá na escola creche, sendo muito amadas, porque eu cheguei num momento lindo, eu fiquei do culto, né? Eu fiquei muito emocionada da porta, porque quando nós chegamos, aí a Carla abriu o portão ainda, de lá de fora a gente estava ouvindo as crianças louvando a Deus. A coisa mais linda do mundo, um monte de piquichichito, assim, cantando, e eu fiquei muito surpresa, assim, muito impactada, sabe? E a gente vê ali o amor com que eles são cuidados, apesar de ser um montão de crianças. E eles estavam no momento devocional, né? Isso. Era um momento de culto que eles fazem lá. Devocional. Todo mundo junto. A coisa mais linda do mundo. Aí as crianças dançando também, né? Cantando. Isso. E se sentindo amadas, cuidadas, né? Acima de tudo. Isso. Elas chegam de manhã, não é isso? Chegam às 7h30 da manhã. Isso, às 7h30. E ficam até que horário? Até às 16 horas. Como funciona ali no dia a dia? Elas têm toda uma rotina, né? Elas chegam, vão tomar o café, aí depois do café elas vão para as salas, aí depois vem o almoço, e aí tem um intervalo do almoço, eles vão dormir, aí tem o lanche, depois do lanche tem o jantar. Porque assim, uma coisa assim que eu priorizei, que o jantar é muito importante, porque a gente nunca sabe se quando eles chegarem na casa deles vão ter o jantar, vão ter algo para comer. Então, eles comem, eles jantam antes de sair. Qual é o perfil das famílias atendidas ali? São famílias em extrema situação e vulnerabilidade social. As crianças, né? E nosso foco é aquela mãezinha que ela não tem condições de pagar alguém para cuidar, e aí ela se priva de certas coisas, porque ela não pode sair para trabalhar, porque ela não tem um lugar seguro para ela deixar o filho. E devido a ela também não ter condições de pagar alguém para cuidar, ela acaba deixando a criança com qualquer pessoa. Então, o projeto Íris, a creche, ela agarra essa criança e cuida até a mãezinha voltar. Tem tudo a ver com as primeiras crianças que tu pegaste no colo, né? Isso. E a gente dá o nosso melhor, sabe? O nosso melhor. A gente dá para aquelas crianças, e todos os colaboradores, as pessoas que trabalham lá, todas são pessoas assim escolhidas por Deus. Todas foram enviadas pelo Senhor. Quando eu fui lá, se eu não me engano, tem assim irmãos, né? Tem mais de uma criança da mesma família que fica lá, não é isso? Sim. A gente tem mais 32 crianças que ficam em um outro local, um outro projeto, que é o projeto de extensão da ONG Íris.
São crianças que chegaram lá com 4 anos, com 5, completaram 6 e não podem mais ficar lá. Aí, devido a gente não querer perder essa criança, a gente criou um novo projeto, que é Casa de Isabel, um ambiente de transformação. E lá essa criança fica. Essa criança que já está com 6 anos, que não pode mais ficar no Então, projeto. de 6 anos até quantos anos? Até 12, até 13 anos, por aí. Daí lá, como é uma creche escola, tu tens um projeto educacional, elas são alfabetizadas? São alfabetizadas. A gente teve a necessidade de criar esse novo projeto, porque nós tínhamos crianças que chegou lá que não podia ver um garfo, que se mutilava, se cortava. E hoje, essa criança que chegou desse jeito, ela é totalmente sociável. Uma criança educada, criança come direitinho, ela não joga mais cadeira no chão, ela não sobe mais na mesa, entendeu? Então, são crianças assim que a gente ama e que a gente dá assim, o nosso melhor, a gente tenta passar para eles. A gente trabalha muito assim, educação por princípios, a gente aplica. Por exemplo, vou dar um exemplo, o respeito. O respeito vem de berço. O respeito a gente tem que ensinar desde criança, que ele tem que respeitar os adultos, respeitar os mais velhos. E isso é muito importante. Eu ia te perguntar justamente sobre isso agora, porque não só pelo nome, mas porque no dia que eu estive lá, eu vi isso muito presente, a questão dos princípios cristãos, né, que Sim. são ensinados lá. São ensinados. A gente sempre tenta passar a palavra de Deus para eles. Porque criança, tudo que tu fala, ele inculca. Olha, por exemplo, a gente fez lá o Dia da Água, né? Teve o Dia da Água. E aí, quando a gente chegou lá, a gente recebeu uma visita lá, e quando a visita entrou na sala, eu falei: "Ei, tia, a senhora sabia que hoje é o Dia da Água?" Tipo assim, entendeu? Então, isso é importante, a gente começar a semear no coração da criança a palavra de Deus, enquanto ele é criança. E a Bíblia diz que quando ele crescer, ele não vai se desviar, né? Porque ele já tem aquilo implantado dentro do coração dele. A semente no coração, A né? semente no coração. E era super bonitinho, porque tinha as monitoras lá e elas perguntavam, estavam falando de pecado, se não me engano, no dia. Sim. E os pequenininhos respondem, na maior animação, é muito bonitinho. Eles interagem, todos eles. Eles interagem, assim. Eu te confesso, assim, eu fiquei muito impactada, sabe, com o projeto. E também por isso eu te convidei para vir aqui hoje, porque Sim. eu acho que é um projeto que todo mundo precisa conhecer, sabe? A Clô está com um desafio muito grande lá. Muito grande mesmo. Né? Um desafio grande, mas que é um desafio que ela vai vencer. Vou sim. Vou vencer, porque Jesus já venceu por mim. Né? Então a gente crê. A gente crê que Ele é o autor e consumador e Ele faz. Né? E especialmente porque é um projeto construído por Deus, assim, com a mão de Deus. Com a mão de Deus. Né? E tantas crianças ali numa situação muito vulnerável. Não sei nem se pode, mas assim, eu já estou convidando, entre em contato com a Clô para conhecer o projeto. Sim.